ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. గణానాం త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనః శృణ్వన్నోతిభిస్సేదసాదనం. మహాగణపతయే నమః. ప్రణో దేవీ సరస్వతి వాజేభిర్వాజినీవతి ధీనామవిత్రవతు. ఆనో దివో బృహతః పర్వతాదా సరస్వతి యజతాగन्तు యజ్ఞం. వాగ్దేవ్యై నమః. ఓం స్థాపకాయ చ ధర్మస్య సర్వధర్మస్వరూపిణే అవతార వరిష్ఠాయ రామకృష్ణాయ తే నమః. ఓం సహనా భవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. శృతిస్మృతిపురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదం శంకరం లోకశంకరం. Om. Possa Brahman proteger-nos ambos, mestre e discípulo. Possa ele alimentar-nos ambos. Possamos nos trabalhar juntos com grande energia. Que o nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om. Paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do movimento Vedanta Brasil. Saudações a todos. Boa noite. Namaskar. Atmabodha, palestra número 39. Estamos estudando o texto Atmabodha, que significa autoconhecimento. Seu autor é Adi Shankaracharya. O texto propõe o Advaita Vedanta, a filosofia do Vedanta não dualista. Segundo essa filosofia, o caminho para alcançar a realidade é o caminho do conhecimento, chamado Gnana Marga. Nós estamos estudando o verso 15, né? Onde foi mencionado um exemplo de grão de arroz coberta pela casca. Última palestra, nós terminamos, né, com uma pergunta: como separar, como pode separar o casca e arroz? Então vamos continuar esse estudo. Eis o 15º verso. Vaputtushadibhih koshaiः yuktam yuktya avaghattatah atmanam antaram shuddham vivichya tandulam yatha. Significado é: deve-se, por meio de discernimento, separar a pura consciência, que é nosso eu verdadeiro, das camadas que o cobrem. Assim como se separar o grão de arroz da casca que o envolve ao batê-lo com um pilão. Foi mencionado o exemplo de arroz. Esse é um belo exemplo ilustrado por meio do pilão e da casca. O significado desse verso é, mais uma vez, deve-se, por meio de discernimento, separar a pura consciência que é nosso verdadeiro, eu verdadeiro, o ser interno, puro. Com quem precisa separar com? Das camadas que o cobrem. 5 camadas, 5 invólucros. Nós estudamos no verso 14. 14.
Assim como se separar. Como vai separar? Foi dado um exemplo, belo exemplo. Assim como se separar um grão de arroz da casca, que o envolve ao batê-lo com um pilão. Tandulam, a palavra foi usada nesse verso é tandulam. Tandulam significa arroz. Tushaha significa a casca, o que cobertura externa, que envolve o grão de arroz, formando o que chamamos de paddy. Arroz com casca junto é chamado paddy. O paddy é o grão de arroz em sua forma bruta, ainda coberta pela casca. Para nós, o arroz é útil como alimento, mas a casca externa não tem utilidade. Se a colocarmos na boca a casca externa, pode até nos machucar. A casca nos traz sofrimento, dor, enquanto o interior, o arroz em si, nos traz felicidade. Nós precisamos arroz, não precisa casca, não precisa separar. Vai colocar comer o casca, isso vai machucar. Nós precisamos só arroz, não casca. Mas não podemos simplesmente descartar o paddy inteiro, pois queremos aproveitar o arroz que está dentro da casca. Então, que é o processo? Removemos a casca, separando a do arroz. Isso é feito como nós separar? Isso é feito batendo ou descascando o paddy, não descansando, descascando o paddy. O processo conhecido como avagata. A palavra foi usada, avagata. Após a separação, o arroz é aproveitado para consumo enquanto a casca é descartada. Okay? Assim, como arroz com casca, todos nós também temos uma camada externa que é essencialmente inútil, como casca. Casca é inútil, camadas também é inútil. Um dia vai deixar essa casca. Quando nós saímos do corpo, quando uma pessoa morre, o que acontece? Ele vai tirar uma casca. Esta camada está sujeita a mudanças, ela cria problemas, como casca. Quando coloca casca, machuca. Mesmo jeito, essa camada também. Doenças. Não se trata apenas de uma única camada de casca. Nós temos 5 camadas. Na verdade, temos várias camadas, invólucros externas, conhecidos como Panchakosha. Há 5 camadas, 5 invólucros. Essas 5 camadas nos envolvem e nos fazem identificar com elas, como se fossem reais. Não constituem nossa verdadeira natureza, porque isso isso sujeita a mudanças. Por isso, isso não é irreal, não é real. Essas camadas devem ser negadas? Uma pergunta surge. Negadas? Sem dúvida, devem ser negadas. A identificação com elas, a Escritura fala, Vedanta fala, a identificação com elas, como se fossem reais, deve ser abandonada e devemos reconhecer o Atman, o verdadeiro ser inteiro. O Atman, nesse verso, nesse exemplo, foi comparado ao arroz. As 5 camadas são comparadas à casca. Nós fechamos, na última palestra, refletimos esse assunto. Como separar o arroz da casca? Isso nós refletir. Como separar o arroz da casca? Isso é alcançado atrás do processo que envolve 3 etapas.
Primeira etapa é debulhar. Debulhar. Segunda é peneirar. Peneirar. Terceira é descascar. 3 etapas. Debulhar, peneirar e descascar. Na primeira etapa, o grão, como a casca, é batido com o pilão para separar as cascas. Que até hoje, na vilarejo, quando vai um avô, como que vai, que cresce o arroz, trazer, ela vai bate, puro, se foi o processado, puro. Você vai ver como ele bater, como vai tirar, debulhar, peneirar, descascar, e usar como esse arroz que é mais poderoso do que nós estamos comendo, e foi processado que nós comemos. Na primeira etapa, o grão com a casca é batido com o pilão para separar as cascas. Na segunda etapa, a mistura de casca e grãos é separada por peneiração. Peneiração. É um processo que envolve lançar a mistura no ar, fazendo com que os grãos mais pesados caiam de volta na peneira de palha, enquanto as cascas mais leves são sopradas pela brisa e caem fora da peneira, separando o arroz da casca. Quando eu estava criança, o meu mãe peneiração, faz peneiração. Eu tentei, não conseguiu. Tem uma metodologia, o que vai fazer? Uma tap, 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 vai ter um som, ritmo de quando é peneiração. Eu lembro. Ok. Quando os grãos mais pesados caem de volta na peneira de palha, enquanto as cascas mais leves são sopradas pela brisa e caem fora da peneira, separando o arroz da casca. Também quando vai no field, campo, você vai ver uma que trabalha lá, ela leva alto um nível, ele vai fazer. Algumas vezes ele vai colocar um ventilador também, para ficar uma brisa mais forte. Quando tem muitos precisa fazer, ele faz assim. Na terceira etapa, o próprio grão de arroz deve ser cuidadosamente batido por meio de um pilão no processo de descascar para remover o farelo que o cobre. Sem quebrar o grão de arroz. Precisa cuidar, tem um ritmo, precisa colocar uma força correta. Não força mais, ou é quebrar um arroz também. Precisa ter uma balança, precisa balança. Sem cobrar o grão de arroz. Esse é o processo mais delicado. A casca da identificação com as 5 camadas é batida, então o ser puro é contemplado. Completamente livre de todas as limitações que estão associadas a ele. Como assim? Precisa parar? Bater aqui, bater significa aqui, não é físico. Não é físico. Isso significa investigação, discernimento. Deve ser por meio do discernimento separar a pura consciência com as 5 camadas. O processo de usar o intelecto purificado para contemplar o ser é comparado ao processo de separar a casca e o farelo do grão de arroz para que o arroz puro seja visto. Precisa intelecto puro. Só alguns dias antes, quando eu repeti o Bhagavad Gita, eu encontrei um verso, capítulo 6, verso 21. Eu fiquei muito inspirado. Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 21. Foi assim. Sukhamatyantikam yaddat buddhigrahyam atindriyam. Buddhigrahyam, o Senhor Shri Krishna falou,
buddhigráhya matindriyam. O ser, quando fica purificado, tem uma poder manifesta no buddhi para perceber o Atman. Para perceber o Atman. Intuitive. The intellect gets the power to intuit into the Atman. O intelecto ganha uma poder, uma força para perceber o que é Atman. Sukham atyantikam yadyat. O yogi que é estabelecido na yoga, Sukham atyantikam, ela aproveita uma felicidade eterna. Aproveita. Sukham atyantikam significa felicidade eterna. Ele aproveita. Como? Como aproveita ele? Como? Sukham atyantikam yadyat. Buddhigrahyam. O intelecto purificado intui o purificado intelecto intui o Atman. É tão bonito palavras foi usada. Sukham atyantikam yadyat buddhigrahyam. Grahyam means pega. O intelecto purificado pega. Normalmente nosso intelecto impuro sair fora, né? Tudo é objetos, conhece sobre objetos. Não tem poder para meditar na consciência. Nós somos conscientes. Não tem, sempre medita como objeto. Upanishad fala para tirar os objetos. Você é a consciência. Precisa meditar. Sempre eu lembro um exemplo. Tem uma água, né? Subir e cair na si mesmo. Um Ponte, né? Ponte, subir e cair. Assim, o intelecto medita no si mesmo, o ser interno. Eu sou o Atman, eu sou a consciência. O intelecto, agora o que está acontecendo na nossa vida? Pegando sobre coisas, objetos do mundo. Características dele é mudanças. Intelecto impuro. Quando o intelecto puro medita no Atman, a consciência, o intelecto de Sukham atyantikam yadyat buddhigrahyam atindriyam. O intelecto medita no Atman. Não sair. It never goes out. It starts meditating. Começa para meditar. Né? Meditação. Né? Interno. Assim como Ramakrishna deu um exemplo, mais bonito. Uma pessoa só leva uma lâmpada, né? Na noite, ele vai perceber todas as coisas fora dele. Mas uma pessoa fora precisa saber, ele precisa levar uma lâmpada, mostrar o face. Ele não ele deixa uma lâmpada em frente, não vai perceber. Quando a luz cair na pessoa que está pegando, você vai saber ele. Assim, o intelecto está saindo fora, precisa volta para casa. O intelecto precisa mudar a direção. Sempre tem um poder para nós, para esse universo, os seres, comparado com os seres, só o humano tem um poder para refletir. O que é acontecendo na minha vida? Que eu fiz, isso não é certo. Porque um poder tem para refletir. Reflexão é possibilidade na nossa vida. Porque intelecto, poder tem para meditar fora como objetos, então, si mesmo também. Esse Sukham atyantikam yadyat buddhigrahyam atindriyam. Atindriya, outra palavra foi usado, além de sentidos. Atindriya significa além de sentidos. Uma capacidade do intelecto, buddhi, que nós falamos, um poder maior manifesta, que percebe o Atman, que é além de sentidos. Todas as coisas no mundo, nós percebemos pelos sentidos. Para objetos para conhecer em frente, eu preciso ajuda de olho. Qualquer coisa no mundo, eu percebo pelos sentidos. Só para perceber o Atman, não preciso de sentidos. Buddhi, né? Buddhi, intelecto, muda uma direção. Tem um poder maior manifesta para perceber o Atman.
Buddhi. Esse verso foi uma grande inspiração. Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 21. Sukham atyantikam yaddat buddhi grahya matindriyam. Eu pensei para anotar uma tradução, só eu esqueci. Só eu traduzindo livremente. So, yogi que é estabelecido no yoga aproveita a felicidade eterna com o intelecto purificado, que percebe o Atman além de dos sentidos. Ok. So, aqui, isso mesmo, Shankaracharya também está falando sobre o discernimento. O processo de usar o intelecto purificado para contemplar o ser é comparado ao processo de separar a casca e o farelo do grão de arroz para que o arroz puro seja visto. Sukhamatyantikam yaddat buddhi grahya matindriya. Mais ou menos 50 vezes eu já repeti. So, to make it my own, para na mente dar uma impressão forte. Foi isso. Facilmente nós esquecemos. So, sukhamatyantikam yaddat buddhi grahya matindriya. Esses três processos, que é o debulhar, peneirar e descascar, processos, e assemelham aos três processos que o intelecto tem que realizar para revelar o ser interno. Três processos comparado com três processos de Vedanta. Eles são ouvir e compreender. Primeiro é Shravana. Debulhar significa, primeiro, saber o característica de Atman. Saber que estas escrituras falando, que escrituras indicando, chamado Shravana. Vocês estão ouvindo e tentando para compreender. Isso é chamado Shravana. Depois, refletir. Raciocínio. Refletir. Uma dúvida surge. Escrituras falou, meu pensamento é assim. Não é concordando. Depois você começa para refletir. Depois você vai investigar séria. Depois você vai concluir. Não. O que esta falou é certo. Certo. Raciocínio, isso é chamado manana, refletir. Isso é comparado com peneiração. Segundo. Terceiro é nididhyasana. Precisa depois, com esse pensamento, precisa praticar. Quando você vai praticar, você vai realizar o Atman. Transformar nosso pensamento como uma experiência. Primeiro precisa ouvir, compreender, chamado Shravana. Depois refletir, tirar as dúvidas mentais no intelecto, chamado Manana, reflexão. Terceira, pela direção que guia esses pensamentos, você praticar. Quando você praticamos, isso transforma um conceito, transforma como uma experiência. Isso é chamado nididhyasana. Nididhyasana, uma palavra muito interessante. Nidhi significa treasure, tesouro de ouro. Pensa que, suponho, tem um quarto, dentro tem uma tesouro de ouro tem. O roubador conheceu. Esse quarto tem ouro. Ele vai pensar, quando esse dono da casa sair, quando vai acontecer o madrugado, quando eu vou entrar no quarto, quando eu vou pegar os ouros. Assim, totalmente roubador medita. Nididhyasana. Dhyasa means sempre continuamente medita. Quando o dono vai fora, leva uma oportunidade, meia hora, e entra, planejamento tudo pronto, e entra, rouba o ouro, sair. Nidhi significa tesouro. Assim, tem nossa Atman, nossa dentro de coração, tem uma Atman. Nós somos o Atman. Precisa meditar. Nossa mente está ocupada com o mundo. Precisa ocupada com meditação de Atman. Nididhyasana. Como roubador, como uma medita para
roubar os ouros, precisa fazer uma meditação assim. Né? Quando eu vou perceber um Atman, assim, um intenso. O roubador não pensa nada, sempre ele vai esperar para uma oportunidade. Mesmo a gente tem um gato, né? Gato para atacar um rato, sempre fica em frente, meditando. Quando o rato vem atacar, meditação é concentrado, assim, nididhyasana. Significa assim, o mente precisa fazer uma meditação. É indicado. Debulhar é comparado com Shravana, ouvir. Peneirar é comparado com refletir. Depois, a terceira a palavra é descascar. Precisa separar as camadas e refletir sobre a Atman para a realização é comparado, praticar, comparado com Nididhyasana. É um trabalho árduo para o intelecto, mas com pureza mental e concentração suficientes, o ser interno pode ser alcançado. Da mesma forma, Adi Shankaracharya diz nesse verso que se deve separar o ser puro e mais íntimo das camadas através do discernimento. Aqui, mesmo que Shankaracharya esteja realizando o trabalho de bater com pilão, como para separar o arroz com casca, este é de natureza diferente. Não, assim com o físico. Esse processo de discernimento é diferente. No caso do paddy, a união entre o arroz e a casca está no mesmo nível da realidade. É certo. Quando vai pegar um arroz paddy, você vai ver um casca com arroz grudado. Precisa fisicamente bater com o pilão. São o mesmo nível de realidade. E, portanto, precisamos de uma separação real através de ação física, porque a realidade, o nível é real. Por isso, uma separação também precisa real, através da ação física. Através de ação física, como bater com o pilão. Mas, aqui, comparado com nossas 5 camadas com Atman, a identificação entre o ser e o não ser, as 5 camadas, não é uma identificação real. Por quê? O Atman está sempre desapegado. Atman está sempre desapegado. Nesse caso, é necessário entender que a identificação é falsa devido à ignorância. É falsa devido à ignorância. Nenhuma conexão tem. Mas parece que é grudado. Falsa. Por isso, devido à ignorância. Okay. No Gita, capítulo 13, Shri Krishna pontou esse assunto. Kshetra gna sanyogat tadvidhi bharatarshava. Kshetra gna sanyogat tadvidhi bharatarshava. Kshetra significa o ser interno, o morador interno. Habitante interno. Kshetragna, desculpa. Kshetra significa corpo, ou 5 camadas. Kshetragna significa o ser interno. Desculpa. Kshetragna significa o ser interno. Kshetra significa o corpo, as 5 camadas. Ele afirma que tudo o que nasce emanou da união de matéria e espírito. Ou seja, Kshetra ou Kshetragna. Kshetra é matéria, Kshetragna é espírito. Uma vez que a identificação é falsa devido à ignorância, a ação de bater ou separar se dá na forma de investigação, ou seja, discernimento ou conhecimento. Com conhecimento. Como fazer? Né? Como separar arroz com casca? Com bater com pilão. Porque o nível de realidade é real. Por isso, separação para arroz com casca precisa uma ação física, né? Bater com pilão. Nesse caso, com o ser interno, com os camadas, é devido à ignorância e falsa identificação.
Por isso, nós precisamos investigar. Como fazer com investigação? Vamos compreender com o processo. Isso é very interesting. No Vedanta existem dois métodos no processo de investigação. É mesmo, só eu vou explicar. Um pouquinho de diferença tem, mas isso é mesmo. Já não estudamos sobre o Adhyaropa e Apavada. Adhyaropa é sobreposição, Apavada é remoção de sobreposição. Última aula nós estudamos, nós refletimos. Aqui dois métodos. Outra maneira de falar é neti. Não isto. Até chegar para ponte, você vai falar, eu sou. Isso é neti. Outra maneira, a palavra de falar é Anvaya Vyatireka Nyaya. O lógico de Anvaya Vyatireka. O que é lógico de Anvaya Vyatireka? Um processo. Segunda é Anuvritti Vyavritti Nyaya. Lógico de Anuvritti Vyavritti. Eu não posso traduzir em português ou inglês, não tem uma palavra. Eu estou falando a palavra. Eu vou explicar com exemplos o que é isso. Primeiro, vamos refletir sobre o Anvaya Vyatireka Nyaya. Lógico de Anvaya Vyatireka. O que é Anvaya Vyatireka? Shankaracharya diz para fazermos o discernimento entre o ser e não ser. O processo é usar o intelecto puro para separar o ser com o não ser. Nesse verso foi indicado. Esse lógico, Anvaya Vyatireka, é um princípio de discernimento usado para distinguir entre o que é real, o que é ser interno, Atman, é real, o que é irreal, Anatman, aqui está com você, aqui está como ele se aplica. O que é não real, o que é real. O discernimento é chamado Anvaya Vyatireka. Agora, vamos refletir, prestar atenção. Durante o estudo de vigília, agora, o corpo denso é experimentado. Todos nós experimentamos o corpo físico. Então, dizemos, eu sou o corpo físico. Sem dúvida, claro. No estado de vigília, o corpo denso é experimentado. Então, dizemos, eu sou o corpo físico. Okay. Agora, depois de 8 horas, 9, 10, 11, 11h30, nós dormimos. Quando nós dormimos, vai entrar no estado de sono. Durante o estado de sonho, o corpo denso não é experimentado. Para entrar o estado de sonho, primeira condição é desligar com o corpo físico. Por isso, durante o estado de sonho, o corpo denso não é experimentado. Que significa não estamos conscientes do corpo físico. Que significa ele está separado, mas o eu separado com o eu. Foi separado. Mas o eu sou, nossa consciência do ser, ainda está presente. Eu sou está presente. Eu não consciente do corpo físico, no estado de sonho. Eu só tem. Corpo físico não tem. Foi separado. Assim, o eu sou está separado do corpo denso, no estado de sonho. Segundo, prestar atenção. Durante o estado de sonho, nós adquirimos um novo corpo de sonho.
A separação aconteceu com o corpo denso, mas nós adquirimos um novo corpo de sonho, nascido de desejos ou impressões passadas, chamado Vasanamaya Sharira. No sonho, eu ganhei um novo corpo de sonho. Eu corro mais rápido que um tigre, mais rápido que um carro, mais rápido que um horse, né? Cavalo. Também eu suar. Eu ganhei um corpo novo. Durante o estado de sonho, nós adquirimos um novo corpo de sonho, nascido de desejos ou impressões passadas. O eu sou, nesse estado de sonho, se identificar com esse novo corpo sutil. Esse é o corpo sutil. Podemos observar que o corpo mudou do estado de vigília para o estado de sonho. Mas eu sou não mudou. Eu sou que ficou identificado com o corpo físico, agora está no estado de sonho e ficou identificado com o corpo de sonho. Mudou. Eu sou não mudou. Corpo mudou. Nossa consciência do eu sou permanece a mesma. No estado de vigília, no estado de sonho, nossa consciência do eu sou permanece a mesma. O eu sou continua a existir no corpo do sonho. Ok. Segundo passo. Terceiro passo. Depois, um pouco tempo, nós vai entrar no sono profundo. No estado de sono profundo, esse corpo de sonho não é experimentado. Não estamos mais conscientes dele. O corpo de sonho está separado. Mas o eu sou ainda está presente. Assim, o eu sou está separado do corpo do sonho. Ver tudo dia acontecendo. Eu sou não muda, permanece a mesma, mas corpo mudando. No estado de vigília, um tipo de corpo. No estado de sono, sonho, corpo de sonho. No estado de sono profundo, nós não experimentado o corpo físico, não também o corpo de sonho. Eu sou permanece mesmo. Eu sou no estado de vigília é mesma. Eu sou estado de sonho é mesma. Ou eu sou estado de sono profundo é mesma. Eu sou está separando com o corpo físico, seu corpo denso, corpo de sonho chamado corpo sutil, corpo de causal é chamado karana sharira, no sono profundo. No estado de sono profundo, um novo corpo causal, conhecido como karana sharira, surge. O eu sou se identificar com ele. Este corpo causal tem a semente da ignorância que não nos permite reconhecer nossa verdadeira natureza de Atman. Mas nós experimentamos a bem-aventurança do Atman. Temos a experiência da verdadeira natureza do ser. Portanto, com o corpo de vigília, há o eu sou. Quando ele não está presente ainda, há o eu sou. Ok? São três pontos, eu vou resumir tudo. Portanto, com o corpo de vigília, há o eu sou. Quando ele não está presente, quando entramos no estado de sonho, não está presente o corpo físico, ainda há o eu sou. Com o corpo de sonho, há o eu sou. Quando ele não está presente, quando entramos no sono profundo, ainda há o eu sou. Com o corpo causal, há o eu sou. Quando ele não está presente, ainda há o eu sou. Portanto, eu deve ser diferente deles. Assim, Vedanta conclui. Portanto, eu deve ser diferente deles. Esses corpos vêm e vão, mas o eu sou sempre permanece. Portanto,
eu deve ser diferente deles, não ligado com eles, ou identificação é falsa. Esses corpos vêm e vão, porque identificação é falsa, não foi. Eu sou permanece, não foi ligado com eles, mas eu sou sempre permanece. Assim, o que é Anvaya Vyatireka Nyaya? O que é lógico de Anvaya Vyatireka? Comparando com esse exemplo. Assim, no princípio lógico de investigação, conhecido como Anvaya Vyatireka, quando aceitamos a presença de um corpo físico, chamamos essa consciência do eu sou, é Anvaya. Quando aceitamos uma sobreposição, é chamado Anvaya. E quando não a presença do corpo físico, chamamos essa consciência da ausência do corpo físico do eu sou, é Vyatireka. Emoção da sobreposição. Okay? Quando aceitamos, isso é Anvaya. Quando não aceitamos, remover a sobreposição, rejeitamos, é chamado Vyatireka. Assim, aceitar, rejeitar. Só eu vou dar mais facilmente. Isso para refletir dentro. Eu vou dar exemplos mais fácil. Vamos entender essa filosofia através do exemplo de subir a escada. Mais fácil. Todos os dias são exemplos. Vamos comparar essa reflexão de estado de vigília, estado de sono profundo, como subir a escada. Vamos entender essa filosofia através do exemplo de subir a escada. Supõe que uma pessoa queira ir ao terraço. Qual é o processo envolvido? Não podemos saltar diretamente para o terraço. Não é? Não podemos saltar. Alguém vai saltar. Se saltarmos, quebrarmos as costas. Assim, para ir ao terraço, o primeiro passo é conseguir o apoio de uma escada. Primeiro passo, apoio de uma escada. Aceitar. Então, o processo é assim. Coloque um pé no primeiro degrau. Processo, começou. Coloque um pé no primeiro degrau. Significa aceitar o primeiro passo. Em seguida, coloque o pé que está no chão no segundo degrau. Certo? Okay. Para passar para o terceiro degrau, o que precisa fazer? Precisamos primeiro rejeitar o primeiro degrau. Se rejeitar o primeiro degrau, você não vai para o terceiro degrau. Para passar para o terceiro degrau, precisamos primeiro rejeitar o primeiro degrau, então aceitar o terceiro degrau. Um lado rejeitar, um lado aceitar. Da mesma forma, para passar para o quarto degrau, precisamos primeiro rejeitar o segundo degrau, então aceitar o quarto degrau. Então, a filosofia desse exemplo é aceitar, rejeitar. Aceitar, passo, rejeitar. Que é mesmo acontecendo conosco também, né? No estado de vigília, aceitamos o corpo físico. Quando entrando para o estado de sonho, rejeitamos o corpo físico. Aceitem o primeiro passo. Para sair para o terceiro passo, rejeitem o primeiro passo. Assim. Aceitar o degrau é conhecido como sobreposição. Quando aceitar, chamado sobreposição. Adhyaropa. Ou outra palavra é Anvaya. Três mesmos sinônimos. Adhyaropa, Anvaya, sobreposição. Aceitamos. Okay? Rejeitar o degrau é conhecido como Apavada. Remover a sobreposição. Quando o primeiro passo, primeiro degrau, aceitei. Depois, para ir para o terceiro degrau, rejeitei um primeiro espaço. Isso se rejeitar é chamado apavada.
Remover a sobreposição. Apavada também sinônimo é vyatireka. Remoção a sobreposição. Anvaya, vyatireka, adhyaropa, apavada, todos sinônimos. Okay. Mais uma vez, será enfatizar. Suponha que uma pessoa que irá ao terraço, qual é o processo envolvido? O processo é assim. Coloque um pé no primeiro degrau, significa aceitar o primeiro passo. Em seguida, coloque o pé que está no chão no segundo degrau. Para passar para o terceiro degrau, precisamos primeiro rejeitar o primeiro degrau e então aceitar o terceiro degrau. Da mesma forma, para passar o quarto degrau, precisamos primeiro rejeitar o segundo degrau e então aceitar o quarto degrau. Esta é a filosofia é aceitar e rejeitar. Aceitar o degrau é conhecido como adhyaropa, anvaya, sobreposição. Rejeitar o degrau é conhecido como apavada, vyatireka, remover a sobreposição. Ok? Agora, se como esse anvaya, vyatireka acontecendo na nossa vida, vamos continuar com uma série de exemplos. Eu vou dar exemplos. Tudo que é acontecendo no mundo é só sobreposição, é remover a sobreposição. Adhyaropa, apavada, todo segundo acontecendo. Ok. Eu vou dar mais um exemplo, outro exemplo. Depois de banho, aceitamos colocar roupas. Seria a sobreposição. Antes de tomar banho, nós tiramos as roupas. Seria a remoção da sobreposição. Colocamos, rejeitamos. Na cozinha, na hora da cozinha, aceitamos as panelas para fazer a comida. Essa aceitação é a sobreposição. Depois da refeição, o que nós fazemos? Lavamos, né? Lavamos as panelas e colocamos no armário. Significa a remoção da sobreposição. Volta para casa. Tiramos, cozinhamos, comemos, lavamos, deixamos. Quando tiramos, sobreposição. Quando depois lavamos, colocamos no armário, é remover a sobreposição. Volta para casa. Volta para casa. Na cozinha, em geral, sobra comida ao fim do dia. Nós colocamos na geladeira. Essa aceitação da sobra da comida é a sobreposição. No dia seguinte, retiramos as sobras da geladeira para aproveitá-las. Significa a remoção da sobreposição. Okay. Ao acordarmos de manhã, abrimos os olhos. Depois de dormir profundo, quando nós ficamos, eu dormi muito bem, sem saber nada. Okay. De acordamos de manhã, abrimos os olhos. O que acontece? Percebemos a multiplicidade do mundo. Essa aceitação de multiplicidade é a sobreposição. Quando fechamos os olhos na hora de dormir, a multiplicidade termina. Fechamos os olhos. Significa a remoção da sobreposição. Abrir os olhos, percebemos a multiplicidade e aceitamos a sobreposição. Antes de dormir, fechamos nos olhos, multiplicidade termina, significa a remoção da sobreposição. Quando pego alguma coisa com minha mão, a mão fecha. Ela aceita. Ela aceita. Essa aceitação é sobreposição. Quando eu abro a mão e dou essa coisa, significa a remoção da sobreposição. Alguém vai perguntar, o que é adhyaropa apavada? O que é anvaya vyatireka? Assim. Aceitamos, sobreposição é chamado adhyaropa. Rejeitamos, significa apavada. Aceitamos, rejeitamos. Aceitamos alguma coisa, damos essa coisa. Aceitamos é adhyaropa. Rejeitamos é remoção da sobreposição. Adhyaropa, apavada.
adhyaropa, apavada. Quando fechamos a porta da casa, do carro, etc., significa a sobreposição. Quando abrimos a porta, significa a remoção da sobreposição. Quando nascemos, aceitamos a primeira respiração. Essa aceitação é a sobreposição. Quando morremos, a respiração se vai. Significa a remoção da sobreposição. Quando o sol se põe, vem a escuridão. Essa aceitação da escuridão é a sobreposição. Quando o sol nasce, vem a luz e a escuridão se vai. Significa a remoção da sobreposição. Podemos dizer que a sobreposição e a remoção da sobreposição cobre tudo aquilo que acontece no universo. Todo. Pode vai pensar todo. Mais um exemplo. Surgiu. No mar, sempre tem água, né? Água, uma onda surge. Isso é sobreposição. Depois, a onda cair e tornar. Isso significa remoção da sobreposição. Você vai ligar luz, sobreposição. Desligar é remoção de sobreposição. Ligar a tela do computador, desligar a tela do computador é sobreposição. Ligar o computador é remoção da sobreposição. Todo pode vai comparar com todos os exemplos. Podemos dizer que a sobreposição e a remoção da sobreposição cobre tudo aquilo que acontece no universo. Moto, você ligar moto para sair para A para B, distância. Depois, quando vai para final lugar, você vai desligar moto. Não é? Sobreposição, remoção da sobreposição. Assim, no princípio lógico de investigação, conhecido como Nyaya Anvaya Vyatireka, quando aceitamos a presença de um corpo físico, chamamos essa consciência do Eu Sou de Anvaya. E quando não há presença do corpo físico, chamamos essa consciência da ausência do corpo físico do Eu Sou de Vyatireka. Quando acordamos, nós começamos com aceitando o corpo causal, depois o corpo de sonho, depois o corpo de físico. Acordamos. Antes de dormir, desligamos com o corpo físico, depois desligamos o corpo de sonho, depois desligamos o corpo de causal. Está acontecendo naturalmente todo dia, adhyaropa apavada. Isso é Anvaya Vyatireka. Já expliquei como o Eu Sou fica separado com corpos, 5 camadas. Outro método é Anuvritti Vyavritti lógico. Com esse pequeno trecho, eu vou fechar. Mais 5 minutos. Os corpos vêm e vão. Isso é chamado Vyavritti, que vem, vai, é chamado Vyavritti. O Atman, porém, está sempre lá. Eu sou sempre lá. Sempre presente. Isto é chamado Anuvritti. Atman que permanece no todo lugar é chamado Anuvritti. Outro corpos vêm e vão é chamado Vyavritti. Assim, só 2 coisas. Portanto, quando nós referimos a esse princípio de que o Atman permanece constante, enquanto os corpos físicos mudam, podemos chamá-lo de o lógico de Anuvritti Vyavritti. Isso é apenas outro termo para descrever o princípio do Nyaya Anvaya Vyatireka, ou Adhyaropa Apavada. Com essa lógica, precisamos realizar o trabalho de Bachir. Toda vez, agora, prática espiritual, como fazer? Toda vez que afirmamos ignorância reside no intelecto, né? Nós estamos pegando o corpo é real, mas o ser interno é real. O corpo físico não é real. Nós percebemos, deve ser a ignorância. Eu vou morrer um dia. Eu não sou morrer. Eu sair do corpo. Mas
confusão tem. Deve ser uma ignorância no intelecto. Tudo é Vedanta é para corrigir nosso conhecimento, só isso. Vedanta está ensinando corrigir nosso conhecimento. Quando luz vem, escuridão vai. Quando conhecimento tem, o falso conhecimento vai. O errôneo. Nós estamos só tirando pensamentos errôneos. Pensando assim. Com essa lógica, como fazer? Né? Com essa lógica, precisamos realizar o trabalho de Bacher. Toda vez que afirmamos, eu não sou o corpo denso, golpe do pilão. Né? Eu não sou o corpo denso, eu ser interno, o morador interno, o habitante interno, quando afirma golpe de pilão. Eu não sou o corpo sutil. Eu não sou o corpo sonho. Outro golpe do pilão. Eu não sou o corpo causal também. Outro golpe. Né? Eu sou Sat Chit Ananda Swarupa. Eu sou existência. Eu sou consciência. Eu sou felicidade. Quando você afirma positivamente, eu sou Satchidananda Swarupa. Isso afirma positivo. Negativo, eu não sou o corpo denso, golpe do pilão. Eu não sou o corpo sutil, outro golpe do pilão. Eu não sou o corpo causal, outro golpe. Intelecto, corrigindo o intelecto. Essa sequência deve continuar até que todas as camadas sejam negadas e o Atman seja reconhecido em seu estado puro. Assim, precisamos separar Atman, o eu real, verdadeiro, e Anatman, o eu é real, né? O não eu. Eu não é corpo físico, eu não é corpo sonho, eu não é corpo causal. Eu sou. Eu o ser interno, o morador interno, eu habitante interno. Né? Como uma pessoa dirige um carro, eu estou dirigindo esse corpo. Como pessoa mudar direito, esquerdo, eu mesmo, eu mudar meus pensamentos também, na mente, no nível. Um controlador do carro, ele vai mudar o carro. Assim, você é morador interno. Como morador, você vai mudar a mente também. Os pensamentos também, pensando. Esse corpo é comparado com instrumentos. Nós estudamos antes dos versos. Assim, precisamos separar o Atman, o eu real, verdadeiro, e Anatman, o eu é real, o não eu. É isso que Shankaracharya disse, discernir entre o eu puro, é real, e não eu que é irreal. Eu acho que eu terminei esse verso. Esse é o 15º verso. Papatushada vikkoshaihi yuktam yuktya avaghattatah atmanam antaram shuddham viviche tandulam yatha. Muitos nascimentos nós aceitamos isso é verdade. Isso foi um hábito no intelecto. Intelecto nunca nós investigamos. Nem mãe, nem pai, no professor, na escola, na academia, na sociedade, nos amigos. Ninguém guiaram como precisa investigar. Só escrituras falando, os sábios falando, os santos explicando. Vedanta, nós até hoje, como ensinar, como compartilhar, como investigar, o Vidya está até na Índia. Vedanta. Swamiji trouxe puramente, Shankaracharya, e tão lindo, não? Um pequeno verso dando tão conhecimento concentrado. Precisa refletir. Até o intelecto percebe o que é real, o que não é real. Saber, claramente. Nosso treinamento de intelecto foi errado. Agora precisa treinar novamente.
Só isso. Vedanta está falando para corrigir nosso conhecimento, nossos pensamentos errôneos para conhecimento certo. Deve ser por meio de discernimento separar a pura consciência, que é nosso eu verdadeiro mais profundo, das camadas que o cobrem, assim como se separa um grão de arroz da casca que o envolve ao batê-lo com um pilão. Asupte amrute kale kuru vedanta chintanam. So, Vedanta, o primeiro regra aqui é o que estuda o Vedanta. So, a primeira regra é assim: Asupte amrute kale kuru vedanta chintanam. Asupte amrute kale. Quando acorda, até você vai para dormir, começa a pensar: eu sou Atman. Eu sou Atman. O que é real, saber. Treinamento de intelecto, treinamento de mente, é tudo. Asupte amrute vale. Quando acorda, até vai dormir. So, pensar, Vedanta, 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 Vedanta. Assim, no nível de sonho, no nível de sono profundo, não tem nossa vontade. No sono, estado de vigília, tem vontade. Prazer, dimensão de nós todo dia experienciamos no nível de estado de sono profundo, no estado de vigília, é chamado espiritualidade. Trazer a dimensão, né? Além de sofrimentos, além de sentidos, eu sou existência, consciência, felicidade puro. Trazer essa dimensão no estado de vigília é chamado espiritualidade. Assim, Vedanta ensina. Asupte amrute kale kuru vedanta chintanam. So, eu vou fechar. Possa o Senhor, que é a meta de toda adoração, estar satisfeito. Se Ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se Ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Om Priyatam Pundari Kakshah Sarvagneshwaro Hari Tasmin Tushte Jagat Tushtam Prenite Prenitam Jagat Hari Om Tat Sat Shri Rama Krishna Arpanamastu.